Dias atrás, alertamos aqui no canal que tem muita gente de rabo preso com o ex-operador financeiro do PSDB, Paulo Preto, que foi preso recentemente em mais uma ação da Lava Jato executada pela Polícia Federal. No ano passado, quando Paulo foi preso, ameaçou revelar tudo o que sabe, inclusive quem eram seus sócios da conta descoberta na Suíça, contendo 132 milhões de reais em valores atuais, e foi então libertado por um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do STF. O ministro chegou a emitir 2 habeas corpus em um só mês para manter o tucano em liberdade. Pois bem, Paulo Preto continua sendo um perigo a muita gente graúda, incluindo políticos e ministros togados, se continuar preso. Ele não esconde que poderá abrir o bico se for mantido trancafiado. Foi assim que se livrou da cadeia no passado e pretende se livrar hoje. O ex-operador já enviou um pedido para Gilmar Mendes libertá-lo da cadeia. Tudo às escondidas, em segredo de justiça. Um absurdo. Deltan Dallagnol, procurador da República, questionou então o motivo do processo correr em segredo de justiça. Disse ele em seu Twitter: reclamação de Paulo Preto dirigida para o ministro Gilmar Mendes contra sua prisão está, embora pareça absurdo, em segredo de justiça. Não conseguimos ver o teor, e o processo é físico e não eletrônico. Teria sido levada em mãos para o ministro? Deltan ainda citou 5 pontos bastante estranhos envolvendo o processo, diz ele. 1. Está em segredo de justiça. 2. Só tem as iniciais de Paulo Preto e não o nome completo. 3. É física e não eletrônica. 4. Suprime 2 instâncias, TRF e STJ. 5. Viola juiz natural, ministro Fachin. A sociedade brasileira não aguenta mais essas manobras capciosas e acompanha atentamente o desenrolar de mais esse episódio que joga na lama a justiça brasileira. Lembrando que o jurista Modesto Carvalhosa está empenhado em levar adiante os pedidos de impeachment dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que o ex-presidente do Senado arquivou. Eles se juntarão ao novo pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli para serem levados adiante na casa. Carvalhosa escreveu em seu Twitter: os pedidos de impeachment dos ministros do STF serão novamente protocolados no Senado. De nada adiantou o ex-presidente daquela casa arquivá-los. Ninguém aqui desiste de salvar o Brasil. Quanto ao pedido de impeachment do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, Carvalhosa explicou em vídeo. Ele próprio, Dias Toffoli, em despacho realizado a questão de um mês, declarou claramente que o Poder Judiciário, ou o Supremo Tribunal Federal, não poderia tratar de assuntos de regimento interno do Senado. E dessa vez ele determinou como é que ia realizar a sessão. Trata-se, portanto, de um crime de responsabilidade e trata-se, portanto, de abuso das suas prerrogativas, uma quebra absoluta de decoro na conduta como presidente do Supremo Tribunal Federal, criando, portanto, aí um precedente que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não admite. Daí a razão porque foi protocolado, vai ser protocolado amanhã o pedido de impeachment desse magistrado. Carvalhosa complementou: não é hora para descanso. Enquanto o Brasil não estiver novamente nos trilhos, avançando, ninguém descansa. Lava a toga e fim da PEC da Bengala já. Ou um cabo e um soldado, mais prático, eficiente, barato e indolor. Escolhido como pessoa do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro será homenageado em evento realizado no Museu de História Natural dos Estados Unidos, no dia 14 de maio. O tradicional evento existe há 49 anos e busca homenagear um líder americano e um brasileiro, reconhecendo a atuação por melhorar as relações entre os dois países. É um reconhecimento por sua forte intenção de fomentar laços comerciais e diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos, e seu firme comprometimento em construir uma forte e durável parceria entre as duas nações. Em 2018, Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, foi o brasileiro homenageado, juntamente com o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. O evento contará com a presença de empresários, nomes do mercado financeiro e da diplomacia.
Os ingressos chegam a custar a bagatela de R$ 111 mil para ter a honra de ficar ao lado do presidente do Brasil. Várias pessoas já reservaram seus lugares e os ingressos já estão esgotados. É a onda Bolsonaro que vai se espalhando pelo mundo. A deputada estadual e jurista Janaína Pascoal usou sua conta oficial no Twitter para mandar um recado aos brasileiros, explicando o que o PT pretendia fazer com o Brasil. Disse ela: "Como pode, diante desse show de horrores, ainda ter quem defenda Maduro? Meu pai, vejam do que nos livramos. Esse era o plano do petismo para nós." Janaína está corretíssima. Não podemos baixar a guarda. A postura do PT denuncia que isso sempre foi o que eles objetivaram para o Brasil. O ministro Sérgio Moro, em entrevista para a Jovem Pan, declarou que o pacote anticrime foi bem recebido pelo Congresso Nacional. Além da boa receptividade, o ministro também declarou que está aberto ao diálogo, mas que não temos vergonha em dizer que a legislação precisa ser mais dura. O projeto tem uma série de aprimoramentos de medidas de investigação, como a ampliação do banco genético, e continuou o ministro: "O que acabou tirando a credibilidade dos governos anteriores é que o que se fazia era nada. O governo tem de ser o líder da mudança. O projeto anticrime mostra qual é a posição do governo. O governo não é favorável à impunidade dos criminosos. Isso manda um recado para os outros poderes", concluiu Moro. O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta oficial no Twitter para defender a implementação de placas de energia solar ao longo dos canais do Rio São Francisco para bombeamento de água. Estuda-se a implantação de placas solares ao longo dos canais para que a energia solar possa ser utilizada no bombeamento da água. Bolsonaro também comentou sobre a finalização das obras do projeto de transposição do Rio São Francisco. O Ministério de Desenvolvimento Regional divulga que o projeto de integração do São Francisco está em fase conclusiva de obras, como visto em tweets anteriores. Complementamos que Eixo Norte está em reparação e a expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados até maio. Rodrigo Maia foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados, função que é habilitado a exercer pelos próximos 2 anos. Maia, que era chamado de Botafogo nas planilhas da Odebrecht, é acusado pela Polícia Federal por indícios de recebimento de propina de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, em troca de favores políticos à empreiteira no Congresso entre 2013 e 2014. E, segundo as delações de Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, o deputado recebeu doações em troca de ter atuado em favor da empresa na Câmara. A opinião pública não vê com bons olhos o fato de um parlamentar que é alvo de investigações por corrupção exercer um cargo de tamanha importância, tão importante que está na linha sucessória direta da presidência da República. Em caso de ausência do presidente e do vice, quem assume a cadeira presidencial é o presidente da Câmara. Isto posto, Maia é quase uma unanimidade entre os parlamentares e ganhou com folga a eleição entre os deputados e, para o governo, tem se mostrado um excelente aliado. O colunista do Diário do Poder, Cláudio Humberto, noticiou que o presidente da Câmara tem se revelado melhor que a encomenda, segundo ministros com gabinete no Palácio do Planalto. Enquanto parlamentares ligados ao governo batem cabeça, é Rodrigo Maia quem atua como se fora líder do governo, dando soco na mesa pedindo foco para aprovar a reforma da Previdência. Maia tem tomado a iniciativa de ocupar espaços nos meios de comunicação para apontar caminhos e advertir para erros do governo na condução do processo. Maia está entre os que advertem para não errar na comunicação, como já ocorreu antes, usar os espaços em vez de brigar com a mídia. Enquanto governistas coçam a cabeça, duvidando de apoio suficiente à reforma, Rodrigo Maia usa a liderança na Câmara para agregar apoio. A atitude do presidente da Câmara não deveria surpreender. Há anos faz parte da sua pregação reforma da Previdência como deve ser. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também tem ajudado o governo. Como Maia, promete agilizar a tramitação da reforma. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro sabe que os leões estão famintos nesse início de mandato.
Alguns deputados federais mais antigos que foram reeleitos precisarão agradar suas bases para recompensar o esforço feito na última eleição. Portanto, a reforma não passará sem antes o presidente ter uma conversa ao pé de ouvido com cada parlamentar. O Brasil está sob pressão, com mais de 20 milhões de desempregados, 60 milhões de inadimplentes e famílias inteiras abandonando o país em busca de novas oportunidades no exterior. Não é hora de cometer os velhos erros. A não aprovação poderá culminar com o agravamento da relação entre a Presidência da República e o mercado, que aguarda a entrega da carteira previdenciária para liberar investimentos. Quem seria louco de investir seu dinheiro num país com quebradeira anunciada? A realidade, o fato, a verdade, doa quem doer, é que o Brasil só vai deslanchar mesmo depois da aprovação da reforma. É o mercado quem diz isso, é quem movimenta a economia, é quem gera empregos. E é por tudo isso que o PT e seus asseclas estão fazendo de tudo para desinformar e atrapalhar as reformas, pois sabem que sem ela, adeus investimentos, adeus empregos, e a esquerda poderá enfim cumprir sua missão de terminar de destruir o Brasil.